Momento com Deus, o seu momento com o Senhor. Olá meu irmão, olá minha irmã, a graça e a paz maravilhosa do nosso bom Deus estejam com vocês em mais um dia. Que Deus abençoe poderosamente suas vidas, traga paz, saúde, sucesso, amor. Eu me chamo Tiago Freitas e estou aqui de Campina Grande, Paraíba, com a grande missão de levar até vocês a palavra do Senhor. Palavra santa, inerrante, infalível, que nos aproxima desse Deus maravilhoso. E neste dia de hoje, meus irmãos, eu quero falar com vocês também sobre algo que para mim tem uma grande importância. Eu já há muitos anos, há mais de 6 anos, eu sou um mantenedor da consciência cristã, né? Já há uns 8 anos eu participo e Deus pôs esse desejo no meu coração de ser um mantenedor, de ser uma pessoa que ajuda esse projeto missionário que leva a palavra de Deus para várias pessoas. E estou aqui com um livro que eu recebi nesses dias, né? Um livro que creio que seja maravilhoso, eu ainda não li, com o tema Como Pensar, né? Um grande escritor chamado Richard Baxter, é um escritor contemporâneo, um escritor de períodos passados, né, do século XVII, não tão distante assim, né, que ele nos ensina como evitar pensamentos maus, como exercitar bons pensamentos e como aperfeiçoar o exercício dos pensamentos para que eles sejam efetivos, eles sejam para a glória de Deus. E aqui eu não quero tão somente falar desse livro, aqui eu quero falar com vocês sobre a importância de também nós investirmos no reino de Deus. Eu pago mensalmente R$35 para a Consciência Cristã, para ajudar no projeto mantenedor. Pessoas também trabalham, são abençoados com este projeto, e eu ainda sou agraciado, junto com os mantenedores, com 4 livros desse, diários, né, no ano. Nós ganhamos a cada 3 meses, chega um livro para nós. Não deixa de ser um investimento, né? Você vai receber um livro, você vai poder abençoar pessoas e ser abençoado, e o melhor, você vai estar contribuindo para a obra de Deus. Não sei se você já participou da Consciência Cristã, talvez coloque aqui nos comentários: eu já fui, foi bacana, foi legal, teve experiências boas. Ou se você não foi, eu convido a você. Sempre a Consciência Cristã, ela se é realizada no período do Carnaval, aqui na nossa cidade de Campina Grande, Paraíba, e é considerado o maior evento cristocêntrico do mundo. O maior evento em que a palavra de Deus, em que Jesus Cristo, ele é falado e explanado de uma forma verdadeira, de uma forma centralizada tão somente no Senhor. Convido você a ser um mantenedor, ser um participante. Eu não estou ganhando nada com isso, tá? Eu sou um contribuinte e eu quero fazer com que vocês também possam investir no reino de Deus e serem agraciados com esses presentes. Meus irmãos, um livro desse, normalmente nós gastamos R$30 a R$40. Então, é um investimento que nós fazemos e ainda recebemos esse presente. Que Deus possa tocar nos seus corações para que também possam abençoar pessoas e também serem contribuintes da palavra de Deus. Sem mais delongas, vamos à palavra de hoje, né? Eu quero trazer para vocês uma palavra com o tema Vencendo as Nossas Muralhas. Meus irmãos, quem de nós não temos muralhas, barreiras, lutas, dificuldades em nossa vida? Quem de nós não passa por momentos turbulosos? De repente a nossa vida está tudo bem, de repente ela muda da água do vinho para a água, né? Acontecem coisas que nós não temos o controle sobre elas. E eu quero trazer uma palavra para nós, para que a gente possa refletir sobre aquilo que Deus ele pode fazer para nós e nos ajudar. Josué capítulo 6 diz assim: ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: entra. Entregarei na mão de Jericó o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas e chifres de carneiro adiante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-as longamente a trombeta do chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança. E 7 sacerdotes levem 7 chifres, trombetas de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeade a cidade, e quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo,
os 7 sacerdotes com os 7 trombetas de chifres de carneiro diante do Senhor. Passaram e tocaram as trombetas. E a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Porém ao povo ordenava Josué, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca até o dia em que eu vos diga: gritai. Então gritareis. Assim a arca do Senhor rodeou a cidade, tornando-a uma vez. Entraram no arraial e ali pernoitaram. Levantando-se Josué de madrugada e os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifres de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No segundo dia rodeavam a cidade, tornando-se ao arraial. Assim fizeram por 6 dias. No 7º dia, madrugaram. Ao subir a alva, e a mesma sorte, rodearam a cidade 7 vezes, somente naquele dia. Rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam a trombeta, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém a cidade será condenada, e tudo quanto nela houver, somente sobrevirá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos dessas coisas condenadas, para que tendes vós condenados. Não tomeis assim, e torneis maldito o arraial de Israel, e os confundais. Porém toda prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor. Irão para o seu tesouro. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, levantando grande grito, ruíram-se as muralhas, e o povo subiu à cidade. Cada qual à frente de si, e se tornaram. Tudo quanto a cidade havia, destruíram totalmente ao fio da espada. Tanto homens como mulheres, quanto meninos, velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, como eu falei, quem de nós não temos batalhas? Quem de nós não travamos lutas? Quem de nós não temos dificuldades tão grandes, muitas das vezes, que pensamos em desistir? Esse povo era um povo que era escravo, que viveu durante anos e anos e anos no Egito, sendo escravizado, tendo uma mísera paga. Mas aquele povo, de repente, se é levantado Moisés, um homem levantado pelo Senhor, e diz: olha, o Senhor vai nos livrar. E o Senhor livra aquele povo do jugo do Egito e faz com que 10 pragas venham a devastar aquela nação, que era a nação mais poderosa naquele tempo, manifestando a grandeza e o poder do nosso Senhor. Manifestando que Deus é o Deus e sobre ele não reina ninguém. Deus destronou o reinado do Egito e transformou os seus filhos como homens valentes e fez andarem sobre o Egito. Andaram sobre um deserto escaldante, do qual o Senhor pôs uma nuvem sobre eles para que eles não se queimassem, e pôs uma coluna de fogo para que iluminasse eles e trouxesse calor perante a noite e mostrasse todos os perigos que eles haveriam de passar. Mas aquele povo, mesmo assim, meus irmãos, aquele povo veio a murmurar. Aquele povo veio a reclamar do Deus bondoso que fazia com que suas roupas crescessem à medida que aquelas pessoas cresciam, com que as suas sandálias permanecessem e fielmente à lei não se torassem e nenhum deles ficassem de pés descalço. E Deus ainda fez algo maravilhoso. Fez com que todos os dias, ao levantar pela manhã, eles recebessem o maná. Reclamaram por não haver carne, Deus foi lá e deu codornizes. Reclamaram por não haver água, Deus fez sair água da rocha. Deus fazia de tudo por esse povo, mesmo esse povo ainda reclamando e esse povo ainda questionando. Mas 2 homens, confiados por Moisés, depois de ter mandado espias para ver a terra prometida, a tão sonhada Canaã, chegam naquele canto e eles veem as grandezas, veem as coisas boas, veem que a terra é uma terra frutífera, uma terra boa para se morar. Mas outros homens, eles veem tão somente as dificuldades e as muralhas que tem ali. Eles veem gigantes, veem homens fortes, fortificados e com armas. Mas Josué e Calebe, eles não se amedrontaram com isso. Porque eles tinham um Deus do qual eles criam que nada e nem ninguém subsistiria sobre o nosso Deus. E eles chegam e dizem:
Parem então somente de falar das dificuldades. O nosso Deus é grande. Está aqui, trouxemos favos de mel e um cacho de uva enorme em que 2 homens tinham que levar. A terra é boa, a terra é maravilhosa. E se o Senhor nos prometeu, o Senhor ele vai nos dar. E aquele povo passa 40 anos peregrinando sobre o deserto. A maioria daquelas pessoas morreram. Chega um momento tão esperado. Depois de 40 anos, aquele povo está de frente para a cidade de Jericó. Está de frente para a cidade mais fortificada que existia naquele tempo. As muralhas de Jericó eram conhecidas como muralhas intransponíveis. Não se podiam entrar, você não podia vencer a cidade de Jericó, porque as muralhas deles eram, aos olhos das pessoas perfeitas, uma grande arma de guerra. Mas aprove ao Senhor fazer com que a batalha, que era impossível aos olhos humanos, fosse a primeira vitória do seu povo. E Deus tão somente diz: vão, rodeiem aquela cidade por 7 vezes. Na 7ª vez, rodeiem no mesmo dia 7 vezes. E gritai: e eu destruirei aquelas muralhas. Meus irmãos, o que é que eu aprendo com esse texto? Eu aprendo com esse texto que nós devemos tão somente esperar no Senhor. Confiar em Deus. Confiar que nós temos sim as nossas obrigações, nós temos que rodear as nossas muralhas. Nós temos que tão somente nos levantarmos e esperarmos no Senhor. Nós não devemos ficar no chão e questionando ou murmurando, ou por que eu estou passando por isso, ou por que está acontecendo isto com minha vida. Não. Devemos entregar nas mãos do nosso Senhor. Ter confiança e fé que Ele vai agir. Devemos bater a poeira, sacudi-la, dar a volta por cima, juntamente com o Senhor. Glorificando a Deus e dizendo: Senhor, eu preciso de Ti. Meus irmãos, a oração é uma ferramenta tão maravilhosa. A oração é quando nós nos dirigimos a Deus, clamamos ao Senhor e conversamos com o Senhor, como Ele diz que vós hoje sois meus amigos. E quando nós estamos com os nossos amigos, nós nos sentimos tão livres para conversar diversos assuntos. Por que com Deus não nos sentimos assim? Porque muitas das vezes as nossas orações são mecanizadas. São coisas que nós fazemos diariamente, todos os dias, e às vezes parece até um texto narrado, escrito, que todas as vezes que nós oramos é a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. A oração do Pai Nosso é maravilhosa, mas aquilo é uma estrutura de oração que o Senhor Jesus ele nos dá, que nós devemos glorificar ao Senhor, devemos entender que o Senhor está no céu e nós na terra, e devemos entender que seja feita a vontade do Pai e não a nossa. Que devemos pedir perdão, mas que também devemos perdoar, porque sem o perdão que nós não damos, também não somos perdoados. Aquele povo esperou no Senhor, e o Senhor destruiu aquelas muralhas, muralhas intransponíveis, muralhas que homem nenhum haviam vencido, muralhas que para muitas as nações da terra eram perfeitas. Mas o Deus perfeito, Criador e Santo, destruiu aquelas muralhas e entregou aquela cidade nas mãos do seu povo. Um povo que anteriormente era escravo, um povo que não sabia lutar, um povo que não era de guerreiros, eram de trabalhadores, mas Deus entregou aquela nação na sua mão e fez com que o seu povo vencesse. Meu irmão e minha irmã, se você não é um vencedor, eu não sei o que é que você é. Você é um vencedor em Cristo Jesus. Você faz parte da família do Senhor. Então creia, confie no Senhor, ore, bata na porta de Deus, incomode Deus. Deus ele ama quando nós incomodamos Ele. Deus ele ama quando nós estamos em oração contínua com o Senhor. Deus ele não se chateia, como muitas das vezes nós nos chateamos quando alguém fica batendo na porta da nossa casa, nos impressionando a todo momento. Não, Deus ele ama isso. Porque qual é o pai que não quer que o seu filho busque ajuda nele? Qual é a mãe que não quer que o seu filho diga: mamãe, me ajuda. Mamãe, eu preciso da senhora. Nós nos sentimos tão vazios quando os nossos filhos crescem. E de repente nós vemos eles tendo tanta autonomia e sem pedir a nossa ajuda. Deus ele quer isso de nós. Deus ele quer que nós olhemos para Ele com os nossos olhos emareados, cheios de lágrimas e digamos: papai, nos ajuda. Papai, me dá força. Papai, me perdoa.
Me dá força para sair disso, me dá força para sair dessa pornografia, me dá força para sair desse vício de jogos, me dá força para eu parar de mentir, me dá força, Senhor, para eu deixar de trair a minha esposa, deixar de trair o meu marido, me dá força, Senhor, para eu viver uma vida santa, viver uma vida segundo a Tua vontade, me dá força, Senhor, para eu me negar, meu Deus, e viver para Ti, me dá força, Senhor, para eu viver uma vida reta, me dá força, Senhor, para eu ser um verdadeiro servo do Senhor, me dá força, Senhor, para eu glorificar o Teu santo nome. Peça a Deus, e você verá que as muralhas da sua vida, elas serão arruinadas e destruídas, assim como a muralha de Jericó foi. Mas só há um que pode fazer isto por mim e por você. Se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ó Pai, eu louvo ao Senhor, meu Deus. Eu louvo ao Senhor por mais um dia. Poder glorificar ao Senhor e explanar a Tua palavra, meu Deus, para tantas pessoas. Eu sou o primeiro a receber, meu Deus, e fico tão maravilhado, meu Deus, quando o Senhor faz da minha vida um instrumento para a Tua honra e para a Tua glória e para o Teu louvor. Eu te peço perdão, Senhor, pelos meus pecados e perdão pelos pecados dos meus irmãos. Peço que o Senhor nos ajude a sentirmos esse desejo de Te buscar, meu Deus, de Te glorificar, de tão somente saber que aquele que rompeu aquelas muralhas de Jericó também vai romper as muralhas que existem em nós. As dificuldades, as lutas, os fracassos que muitas das vezes não conseguimos vencer, mas o Senhor consegue. Então somente dá-nos uma fé genuína e uma confiança de que o Senhor é poderoso. E o mesmo Deus que fez antes, faz hoje e fará sempre. Eu só tenho a agradecer ao Senhor, meu Pai, por tudo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu irmão, minha irmã, eu tenho certeza que você foi abençoado poderosamente, porque eu fui demais. Eu estou saindo desse vídeo aqui, meus irmãos, revigorado, cheio de energia, com vontade de vencer as minhas muralhas da minha vida. E Deus, Ele me deu o refrigério, e com certeza deu a você. Eu peço a você tão somente uma coisa: compartilhe essa mensagem com as pessoas, leve essa mensagem de ânimo e de salvação para todos. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e todos os seus projetos. Fiquem todos com Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Esse foi mais um momento com Deus, estando na presença do Senhor e glorificando o seu nome. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.